Flamengo tem 2 desfalques importantes para a estreia no Brasileirão. Clube emite boletim médico atualizando a situação de 7 jogadores. Barcelona entrando na briga por Wesley. E vamos falar também de Jorginho, que vai ouvir outros clubes antes de fechar com o Flamengo. Ou seja, virou novela. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Eu gostaria de agradecer especialmente os 600 inscritos aqui no nosso canal. Para alguns é um número baixo, mas para a gente é muito importante porque sinaliza que o nosso trabalho está sendo bem feito e faz algum sentido. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, ou se você é como essas pessoas que assistem os meus vídeos aqui e ainda não é inscrito, dá uma força para outro flamenguista como você, para a gente poder continuar motivado a fazer esse resumão de notícias diárias e trazer aqui para você não ficar perdido na internet buscando as informações do Flamengo. O seu lugar é aqui, é totalmente de graça, para você não faz tanta diferença, então clica no botão inscreva-se aí abaixo e começa a seguir a gente aqui para você não perder os vídeos diários sobre o Flamengo. O seu lugar é aqui. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. O Flamengo emitiu na tarde dessa segunda-feira um boletim médico atualizando a situação aí de 7 jogadores que estariam no departamento médico. Entre eles, alguns jogadores que estavam com suas seleções na data FIFA. E aí a boa notícia é o De La Cruz, que apesar de ter sido cortado da seleção do Uruguai, não foi problema de lesão. Acontece que o Uruguai vai enfrentar a Bolívia a quase 4.000 metros de altitude e o organismo do De La Cruz não responde muito bem a esse tipo de situação. Então, a comissão técnica resolveu liberar o jogador, ele se representa normalmente ao Flamengo nesta terça-feira. A boa notícia é essa. A notícia ruim é com relação ao Arrascaeta, que lá no Uruguai fez exame de imagem, realizou junto à seleção do Uruguai e constatou uma lesão no adutor da coxa direita. Ele já está em tratamento diário, volta para o Rio nessa segunda-feira e se reapresenta na terça-feira para continuar o tratamento, inclusive fazer exames mais elaborados nessa máquina nova que o Flamengo comprou. A comissão técnica do Flamengo emitiu essa nota e falou sobre esse problema crônico que ele tem, essa pubalgia, que é um problema na virilha, mas tem esse nome técnico, né? E que influencia muito essa lesão que ele teve agora no adutor da coxa direita. Ou seja, mais um jogador com lesão na coxa, mas dessa vez o Arrascaeta por conta desse problema crônico dele. Isso, inclusive, vai tirá-lo do jogo contra o Internacional e ele vai passar a ser dúvida o ano todo. Então o Flamengo, já pensando nisso, está buscando um substituto para ele, vai priorizar esse jogador aí nas próximas janelas de transferência, porque o Arrascaeta de fato precisa, ele precisa rever essa situação médica dele, o Flamengo precisa rever, mas independente disso, o Flamengo precisa de um substituto, porque o Arrascaeta é uma peça muito importante, esse armador, o Flamengo não tem outro jogador nesse estilo. O Bruno Henrique é outro jogador que também está fora do jogo contra o Internacional. Por isso que eu disse 2 grandes desfalques. Apesar dele não ter mais a lesão, ele está fazendo um trabalho de recondicionamento físico junto do time. Então, a não ser que muita coisa mude durante a semana, o Bruno Henrique também estaria fora. O Danilo, o Flamengo falou dele no boletim, ele também está fazendo um recondicionamento físico, mas ele já trabalha em campo com o time do Flamengo. O Gerson, que foi desconvocado para a seleção brasileira, também está voltando, se representa o Flamengo, vai dar continuidade ao tratamento e provavelmente vai estar fora, porque ainda vai fazer outro exame de imagem nessa máquina nova aí tão famosa do Flamengo. O Pedro e o Vinha seguem um planejamento normal, estão voltando gradativamente a treinar em campo e principalmente com bola. Ou seja, o saldo dessa data FIFA é um saldo ruim, a não ser pelo Plata, que vem jogando muito bem, e principalmente do Wesley, né? O Wesley tá vindo muito bem, inclusive o Barcelona entrando na briga pela contratação do Wesley. Por quê? Porque tem visto o Real Madrid avançando cada vez mais. Então, o Barcelona já mandou alguns representantes para sondar a situação do Wesley. Isso é muito bom, porque se o Flamengo tiver que vender, tem que vender por altas cifras. E tendo Barcelona e Real Madrid na jogada, eles vão disputar aí para ver quem vai pagar mais para o Wesley. O Wesley, malandramente, ultimamente deu respostas aí que o campeonato que ele mais gosta, que ele mais gostaria de jogar é a La Liga, porque internamente ele já sabe que esses clubes querem o contratar. Inclusive, o Dorival já anunciou que ele vai ser titular contra o jogo da Argentina nesta terça-feira e que vê o Wesley como peça-chave para vencer a Argentina. Eu tô torcendo muito por isso, não só pelo Wesley, mas porque o Brasil ganhando da Argentina, esse bafafá que estão falando aí de Felipe Luiz na seleção brasileira, isso acaba. Dá mais vida pro Dorival, que o Dorival fique aí até a Copa e esqueçam o Felipe Luiz. Porque não se engane, Flagramável,
o Felipe Luiz na seleção brasileira não é porque alguém quer ver o bem da seleção, não é porque eles querem ver o bem do Felipe Luiz, eles querem ver o mal do Flamengo. Isso já aconteceu em 2022, quando pediam o Dorival, quando estava bem no Flamengo para a seleção, e agora estão pedindo o Felipe Luiz na seleção. Ninguém quer ver bem a seleção, tá todo mundo um pouco se lixando. O que eles querem ver é que o Flamengo não se dê bem como está se dando. Então, assim, aliás, o Felipe Luiz não tem nem tempo, né, como treinador para assumir uma seleção, né? O Luiz ainda precisa passar por muita pressão, precisa ainda jogar mais campeonatos para a gente ver se ele realmente é um técnico de seleção. Aliás, contra o Internacional é um bom teste aí para estrear no Brasileiro. Então vamos torcer para o Brasil ganhar da Argentina, para esse pessoal aí esquecer o Felipe Luiz. Mudando um pouco de assunto aqui, falando de Jorginho. Jorginho que voltou para Londres nesse domingo, se reapresenta ao Arsenal nessa segunda-feira, visando jogos importantes aí que o Arsenal tem contra o Real Madrid, no início de abril aí pela Champions League, e também na Premier League, já que ele tem aí, tá em segundo lugar, tem 12 pontos de distância para o Liverpool, faltam aí 9 jogos para acabar o campeonato. O staff do Jorginho declarou que aguarda esses jogos decisivos para tomar qualquer decisão a respeito do futuro do jogador. Mas é importante ressaltar que eles priorizam o Flamengo por tudo que vem acontecendo nos últimos meses e principalmente depois dessas mini férias que ele passou aqui no Rio, essa uma semana, né, com a esposa dele. Parece que a esposa gostou muito do Rio de Janeiro, ele também gostou muito do calor da torcida, toda vez que encontrava com o torcedor alguém pedia para ele vir jogar, ele ficou muito impressionado com isso, fez um bom cartão de visitas para isso, mas ainda assim a equipe dele está preparando aí uma espécie de plano de carreira para apresentar para os clubes que estariam interessados nele. Tem clubes da França, da Itália e principalmente do mundo árabe. Vamos torcer para que isso não vire uma novela, que isso não vire um leilão. Para finalizar o nosso vídeo aqui falando de Alcaraz, o Everton vai fazer valer a cláusula de compra do Charlie Alcaraz. Apesar dele não ter cumprido a meta de 6 jogos como titular, jogou só 3, o Everton vai comprar o jogador. Dessa forma, o Flamengo vai receber 18 milhões de euros, algo em torno de 112, 110 milhões de reais. Isso é uma boa notícia, porque muita gente achando que porque ele não ia cumprir essa cláusula, provavelmente ele seria devolvido ao Flamengo. Isso não vai acontecer. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Não seja como aquela pessoa que assiste os meus vídeos aqui e não se inscreve no canal. Dá uma moral para outro flamenguista como você. E não esquece de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista, pedindo para ele se inscrever. Um flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!